Então agora, oficialmente, boa noite a todos, todos os RDIs, convidados, presidentes de Comissão Distrital de Fundação Rotária, vice-RDI e também a nossa palestrante de hoje, a companheira Lara Freitas. A Lara Freitas, ela é do Rotary, do Rotaract Club de Belo Horizonte Leste, do distrito 4521, e ela vai estar falando com a gente sobre o tema como tornar a Fundação Rotária atrativa aos interactianos, para vocês poderem estar abrangindo esse tema, para vocês poderem levar a Fundação Rotária para o distrito de vocês durante a próxima gestão, durante a gestão 2020-2021. Se possível, anotem e aproveitem ao máximo. A Lara tem muita coisa para falar para vocês e agora eu vou estar passando a palavra para ela. É toda sua, Lara. Boa noite, pessoal. O Léo já me apresentou um pouquinho. Meu nome é Lara Freitas. Eu conheço alguns de vocês, a gente já teve o privilégio de encontrar. Eu vi que meu RDI está aí também, direto lá do México, porque ele está fazendo intercâmbio, então sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer aqui hoje, não é uma palestra, eu vou ser facilitadora de um tema que para vocês talvez seja um tema novo, um tema até certo ponto desconhecido ainda para alguns distritos. A realidade do Interact em relação à Fundação Rotária é muito distinta em cada um dos lugares. E se ficar alguma dúvida enquanto eu estiver falando, sintam-se à vontade para poder me interromper e para poder perguntar mesmo, pedir ajuda. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e o Léo só vai confirmar para mim se ele está vendo. Imagino que sim, né? Certinho, tudo certo, Lara. Eu só vou abrir ela por inteiro aqui. Então, a apresentação de hoje é sobre como tornar a Fundação Rotária atrativa aos interactianos. Samuel, não sei se ele está aqui online, mas provavelmente ele vai ver isso depois. Essa apresentação, a gente montou um treinamento juntos, né, o Samuel Neivel, há um tempo atrás, na Conarc de 2018, que foi um evento do Rotaract, ele e a Luma, que é a atual presidente da Rotaract Brasil. A gente falou um pouco sobre isso. Para os rotaractianos, eu fiz uma adaptação para a gente trazer para a realidade do Interact. Então, vamos compartilhar mesmo a ideia e tentar entender como que a Fundação Rotária pode abrir oportunidades, né? A gente está falando aí do novo lema, que é o Rotary abre oportunidades. Então, vamos pensar juntos como que a gente pode vislumbrar oportunidades dentro da Fundação. Eu já falei um pouquinho sobre quem sou eu, né? Meu nome é Lara Freitas, eu tenho 30 anos, sou associada ao Rotary, Rotaract Club de Belo Horizonte Leste, aqui no Distrito 4521. Sou presidente da Comissão de Serviços da Juventude aqui no meu Rotary. Esse ano eu faço parte da Comissão Distrital de DQA e também da Comissão de Interact, né? Sou conselheira de Interact no meu clube e faço parte da Comissão Distrital. Ano que vem vou me afastar um pouco de algumas atividades para poder ser chair do RILA, no Distrito 4521. E eu tive o privilégio de fazer parte da primeira turma de rotaractianos que participou de uma assembleia do Rotary Internacional. Então, ano passado, em 2019, eu fui para San Diego. E por causa disso, eu acabei sendo convidada para ser embaixadora de planejamento estratégico do RI, do Rotary Internacional. Então, uma das minhas missões durante esse ano de 2019 e 2020 é compartilhar um pouco com as pessoas o nosso planejamento estratégico, como ele é organizado, quais são os nossos valores, quais são as nossas metas para daqui 5, 10 anos, né, como que o Rotary espera crescer. E a Fundação Rotária está bem dentro disso, né? Vocês devem saber, uma das diretrizes do planejamento estratégico do Rotary é ampliar o nosso impacto de transformar a vida das pessoas. E hoje, como que o Rotary faz isso? Através dos projetos humanitários que ele constrói nos seus mais de 35 mil clubes no mundo, e aí somando, né, a gente tem mais vários clubes de Interact e de Rotaract contribuindo para que esse impacto seja cada vez mais capilar, né, que a gente consiga atingir mais regiões e também que ele seja mais duradouro, né, sustentável. Vocês estão vendo uma fotinha aí do Art Klamp, que foi o fundador, entre aspas, da Fundação Rotária. A fundação surgiu na época que o Art Klamp era presidente do Rotary Internacional, então lá em 1917,
na Convenção Mundial de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, o presidente Art Klump fez uma doação simbólica na época de $26,50 para um fundo que depois veio a se tornar a Fundação Rotária. A ideia dele é de que a gente não deve viver apenas para nós mesmos, mas pela alegria de fazer o bem ao próximo. Então, esse fundo de dotação que foi criado lá em 1917 tinha o objetivo de fazer o bem no mundo. E foi assim que a Fundação Rotária surgiu. Em 2017, a gente teve a comemoração do centenário da Fundação Rotária. E aí foi comemorado em Atlanta, que foi a mesma cidade onde surgiu, lá em 1917. Eu tive o privilégio de ir para Atlanta na convenção de 2017, de participar, de acompanhar um pouco de tudo que estava acontecendo. A convenção de Atlanta foi a segunda maior convenção da história do Rotary Internacional. Ela só ficou atrás da convenção que comemorou o centenário do Rotary no ano de 2000, a convenção de 2006, né? Foi o ano que o Rotary fez 100 anos, gestão 2005-2006. E tinham mais de 40 mil pessoas em Atlanta para celebrar a Fundação Rotária. Então, isso é só para vocês entenderem um pouco de como que a Fundação Rotária ela é importante e ela agrega valor à instituição ao qual o Interact e vocês fazem parte. E aí eu coloquei duas perguntas. A primeira delas é por que a gente deve doar para a Fundação Rotária? Então eu coloquei ali uma resposta simples, né? Porque quando você doa, você pode ajudar a fazer a diferença no mundo. A gente usa 90% dos recursos e das contribuições recebidas diretamente em projetos. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a Fundação Rotária é avaliada por uma instituição chamada Charity Navigator, que avalia várias fundações no mundo inteiro, não só fundações filantrópicas, né? Tem de empresas privadas que têm suas fundações e etc. E a Fundação Rotária é uma das mais bem avaliadas no mundo, porque ela é capaz de gerenciar os seus recursos com um número muito baixo de gastos pessoais, e ela é capaz de investir tudo aquilo que ela recebe em projetos humanitários. Então, ao longo desses 100 anos, a Fundação já investiu mais de 3 bilhões de dólares em iniciativas sustentáveis e de grande impacto no mundo inteiro. As contribuições são usadas em projetos criados pelos nossos 35 mil clubes de Rotary. Agora a gente vai ampliar isso aí, porque o Rotaract agora faz parte do quadro associativo. Deixa eu só ver que apareceu uma mensagem aqui. Ok. O Rotaract agora faz parte, né, do quadro associativo do Rotary Internacional, e isso vai vir com alguns privilégios. Então, por exemplo, eles podem aplicar o dinheiro da Fundação Rotária também, ainda não é uma prerrogativa do Interact, mas já é uma realidade para o Rotaract. O meu clube de Rotaract, por exemplo, está organizando um projeto que é patrocinado pela Fundação Rotária, que vai ser aplicado agora no mês de março. E além de patrocinar projetos, por meio da Fundação a gente tem o patrocínio de bolsas de estudo, de aperfeiçoamento profissional, seja para mestrado e outras áreas, principalmente dentro das áreas de enfoque do Rotary, que a gente vai falar logo em seguida. E aí, quais são as áreas de enfoque do Rotary Internacional? Isso aqui é um resumo. Se vocês procurarem no My Rotary, vocês vão achar que hoje existem algumas adaptações dentro das áreas de enfoque do RI, porque eles perceberam que essas áreas não conseguiam abranger todas as necessidades que o planeta, né, que a nossa sociedade vem vivendo hoje. Vou dar um exemplo. A gente viveu agora um momento onde as chuvas devastaram boa parte do estado de Minas Gerais, do Espírito Santo, interior do Rio de Janeiro. E a questão do meio ambiente, ela não era muito bem especificada em nenhuma dessas áreas de enfoque. Então, como que a gente justificava um projeto, às vezes, emergencial para ajudar uma cidade que foi devastada, às vezes, pelo rompimento de uma barragem, se não entrasse na área de água e saneamento? Vocês conseguem entender? Então, elas foram a Fundação estudou uma possibilidade de aumentar a abrangência das áreas de enfoque para que elas contemplassem problemas reais
principalmente relacionados ao meio ambiente. Então, a gente tem os furacões, as tormentas, as tempestades tropicais, que são muito comuns nos países do Caribe e que agora elas estão ali dentro de algum contexto dessas áreas. E hoje também fala-se muito sobre a ligação que uma área de enfoque tem com a outra. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar para vocês de conhecimento, que talvez vocês não consigam perceber bem, e boa parte dos rotarianos não percebem, mas quase todas as áreas de enfoque, elas estão interligadas. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Quando eu tenho desenvolvimento econômico e comunitário de uma determinada região, quase que automaticamente eu estou estimulando a paz e a resolução de conflitos. Se vocês perceberem, as localidades hoje que vivem conflitos armados, que não estão numa situação de paz, elas são localidades onde o desenvolvimento econômico comunitário está barrado. Então, existem estudos voltados para a paz que se desenvolvem a partir do desenvolvimento da comunidade. Comunidades mais bem desenvolvidas são capazes de gerar menos conflitos. Então, essa interligação entre as áreas de enfoque é algo muito legal, que ainda precisa ser mais bem trabalhado por nós, rotarianos, rotaratianos e interatianos. A gente precisa tentar interligar um pouco melhor os nossos projetos, para que eles sejam cada vez mais abrangentes, para que eles gerem um impacto maior sobre a nossa comunidade. Vou dar um outro exemplo. Prevenção e tratamento de doenças está diretamente relacionado à saúde materno-infantil. Se eu tenho mães saudáveis, muito provavelmente eu vou ter crianças nascendo de forma mais saudável. Se eu consigo atender algumas necessidades da comunidade na questão da prevenção e do tratamento de doenças, e não necessariamente no tratamento, mas na orientação da população, eu consigo, às vezes, reduzir a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade infantil. Então, esse tipo de ação precisa ser levado em consideração. E da mesma forma, por exemplo, que eu tenho crianças mais saudáveis, eu vou ter crianças mais frequentes na escola, então eu estou atuando dentro de educação básica e alfabetização. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso é que boa parte dos problemas do mundo, eles estão girando em torno disso aqui, desses 6 ícones que nós temos que pensar e trabalhar. Eu tenho uma crítica muito grande em relação ao Rotaract no Brasil hoje, e isso é aberto, todo mundo sabe, porque os rotaractianos pensam muito em categorias de projetos. Então, eles falam assim, eu vou fazer um projeto de finanças, eu vou fazer um projeto de profissionais, quando, na verdade, nós deveríamos estar pensando mais em como que os nossos projetos vão impactar dentro dessas áreas de enfoque. O Rotary já deu elas prontas para a gente. Então, uma das primeiras sugestões que eu gostaria que vocês ficassem desse treinamento de hoje é que é importante que vocês incentivem os seus distritos a saírem um pouco dessa perspectiva fechada dos concursos de projetos, né, que às vezes a gente tem para categorias muito específicas, para que eles passem a abranger um pensamento mais coletivo da comunidade. E isso é importante. A partir do momento que a gente consegue pensar de forma mais abrangente, a gente vai ter projetos melhores, a gente vai ter comunidades melhores e, consequentemente, a gente vai ter interactianos melhores, tá bom? Vamos passar para frente. Eu trouxe aqui um exemplo bem básico sobre os tipos de fundos que a Fundação Rotary tem hoje. O Léo pediu para eu tentar exemplificar algumas coisas, só que a Fundação Rotary é muito grande. A gente está falando aí de uma instituição centenária, que tem, assim, uma capilaridade, né, que consegue atingir várias áreas diferentes. Então, dentro disso, eu trouxe basicamente um flash aqui para vocês verem, que hoje a gente pode fazer doações dentro do fundo anual. A gente pode, por exemplo, dentro do próprio fundo anual, selecionar uma das áreas de enfoque para doar. Em 2017, o meu clube de Rotaract estava fazendo um projeto na área de desenvolvimento econômico e comunitário. Então, naquele ano, especificamente, eu escolhi que todas as doações que eu ia fazer para a Fundação Rotary seriam para essa área, porque era uma área que eu queria estimular o desenvolvimento de projetos. Então, eu doava especificamente dentro do desenvolvimento econômico comunitário, porque eu achava que isso ia ser interessante depois para o meu clube
talvez usar esses recursos para poder aplicar na nossa comunidade. Vocês do Interact conhecem bastante o programa Polio Plus, né? Então, o Polio Plus talvez seja o mais difundido e o que mais arrecada dentro do ano em termos de doação, não só dos Interact Clubes, mas do Rotary Internacional como um todo, que é um programa destinado para a erradicação da polio no mundo. Vou beber uma água aqui. Dentro do programa Polio Plus, a gente tem várias iniciativas. O programa Polio Plus ele é responsável por patrocinar não só a questão das vacinas em si, mas todo um processo que envolve desde a pesquisa para poder dirimir os novos vírus que têm surgido, as mutações, até a fase de aplicação da vacina. Então, levar a vacina para o lugar, treinar as pessoas que vão ser os vacinadores. O programa Polio Plus é um programa super completo e eu tenho certeza que nos próximos anos a ideia do Rotary Internacional é que, graças às parcerias que foram fechadas, um exemplo é a Fundação Bill e Melinda Gates, a gente consiga erradicar a polio no mundo, né? Vocês sabem muito bem disso, we are this close, né? Que a gente está faltando só isso aqui. E existem poucos países ainda no mundo que são endêmicos de polio. A gente está falando aí do Paquistão e do Afeganistão, uma vez que a Nigéria foi considerada, né, livre da polio. Eu ainda não sei se já chegou a certificação polio-free para a Nigéria, eu estou um pouco desatualizada, mas até o ano passado eles tinham conseguido zerar os números de casos, então eles estavam aguardando, né, existe um período de incubação do vírus até que o país seja considerado polio-free. Só que a gente tem aí, né, vocês sabem muito bem disso, as campanhas anti-vacinas do nosso país, que é um país esclarecido, apesar de ser um país conhecido como em desenvolvimento, é um país que tem acesso à cultura, que tem acesso à internet, e cada vez mais as campanhas anti-vacinas tomam uma proporção gigantesca. Então, um dos nossos papéis como colaboradores da Fundação Rotária é difundir os programas da Fundação e esclarecer as pessoas, por exemplo, sobre a importância da vacinação. Então, quando lá no seu distrito, né, vocês que são RDIs, fazem um projeto estimulando as pessoas a vacinarem os seus filhos, de alguma forma, sem doar, vocês estão contribuindo para que o programa Polio Plus seja ativo dentro do distrito de vocês. Então, o objetivo do treinamento de hoje também é abrir a cabeça de vocês para que a Fundação Rotária é muito mais do que uma simples doação. Ela precisa do nosso apoio para difundir as iniciativas, para que esse conhecimento que nós temos enquanto interactianos, como parte da família Rotária, ele chegue lá na ponta, lá no menino que mora no interior, na roça, que não tem acesso ao posto de saúde, ao saneamento básico, né? Então, os nossos projetos, eles vão muito além dessas barreiras culturais. A gente precisa levar informação para as pessoas também. A gente tem subsídios globais, onde eu posso, mudando aqui já para a parte de subsídios globais, onde eu posso doar diretamente dentro de um projeto. Então, vamos supor que tem um projeto muito legal do meu Rotary Club patrocinador, e eu quero fazer uma doação para esse projeto. Esse projeto é um projeto que está sendo patrocinado pela Fundação Rotária já. Eu posso colocar o número do projeto lá e fazer uma doação direto para ele. E eu tenho doações também que são destinadas aos centros Rotary pela Paz. E aí elas vão exclusivamente para o patrocínio das bolsas de estudo, que são as bolsas Rotary pela Paz, que beneficiam aí várias pessoas no mundo inteiro que estão em capacitação para se tornarem multiplicadores dessa ideia que o Rotary tem, né? Um dos maiores objetivos do Rotary Internacional é promover a paz por meio do servir. Então, através do serviço, a gente consegue impactar as pessoas na manutenção da paz e na resolução de conflitos. Eu coloquei duas observações aqui embaixo, uma delas diz respeito a 2 programas que a gente tem no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na Austrália, existe uma associação que é bem parecida com a BTRF, que é a Associação Brasileira The Rotary Foundation.
E aí eles fazem alguns tipos de arrecadação de dinheiro que são destinadas mais às pessoas, a entidades privadas, né, que têm CNPJ. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho que dentro dos nossos clubes, às vezes, a gente perde uma grande oportunidade de divulgar para as empresas parceiras do nosso Interate que elas podem contribuir com a Fundação Rotária através do programa Empresa Cidadã, que é quando a empresa doa $1.000 por ano, e aí ela vai ter direito, por exemplo, de ganhar um selo de empresa cidadã. Ela vai ter um banner de que ela é uma empresa que contribui para a manutenção das atividades do Rotary, para os programas que o Rotary patrocina. Então, quando a gente está falando sobre doação para a Fundação Rotária, como tornar a Fundação Rotária mais relevante para o Interate, não necessariamente eu preciso falar sobre como o interatiano vai doar dinheiro para a Fundação Rotária. O meu papel aqui hoje como facilitador é esclarecer para vocês que existem N possibilidades de vocês contribuírem com a Fundação Rotária que não necessariamente envolve dar dinheiro, né? Vocês podem, por exemplo, fazer uma campanha na cidade de vocês para tentar conseguir uma empresa cidadã para o distrito. Tem muitos pais de interatianos que têm empresas e que estão perdendo a oportunidade de contribuir e de ter o bem social também, de se tornar uma empresa parceira da maior instituição não governamental do mundo, que é o Rotary. O Rotary é a instituição que está presente em maior número de países do mundo, né? Então, assim, essa é uma oportunidade incrível. Eu, por exemplo, eu sou funcionária pública, mas se eu fosse dona de uma empresa, meu marido é dono de uma empresa, por exemplo, a gente estava discutindo essa semana sobre como a empresa dele pode se tornar uma empresa cidadã. Quais os benefícios isso poderia trazer para a imagem que a empresa dele quer passar, né? E isso é muito falado hoje, né? Que é o que a sua empresa compartilha, qual que é a visão que a empresa tem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre empresa cidadã, eu não vou entrar muito nesse assunto, senão a gente vai se delongar demais, mas manda para mim pelo WhatsApp, vamos trocar uma ideia. Quem sabe, se cada distrito de Interact conseguisse uma empresa cidadã no ano de 2020, 2021, olha quanto que a gente ia aumentar em termos de doação. Só nisso aí, o Interact no Brasil ia doar $31 mil para a Fundação Rotária no ano. É algo muito significativo. Imagina a quantidade de projetos depois que a gente conseguiria fazer com essas doações, né? Então, são coisas para se pensar. Tem hoje distritos que têm aproximadamente 40, 50, às vezes 60 clubes de Interact. Numa realidade de 60 clubes, talvez aí quase 700, 800 associados, a gente não consegue uma empresa? Consegue. Né? A gente só precisa querer, então a gente precisa orientar os nossos associados de que isso é possível. Eu não vou entrar muito na parte do seguro solidário, mas depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar, que são parcerias que a BTRF faz com algumas empresas que fornecem seguro de carro, por exemplo, e aí parte do prêmio, né, parte do seguro que eu pago para o carro, eles dão de volta para a fundação. Então, tem várias coisas nesse sentido. Acho que talvez a empresa cidadã seja algo mais fácil da gente vislumbrar do que o seguro solidário nesse momento. E agora eu vou entrar numa parte bem legal aqui. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco também sobre como que é a experiência de vocês aí no distrito, que é sobre boas práticas, né? O que a gente pode fazer para poder estimular com que os clubes de Interact doem e participem, sejam mais ativos dentro desse contexto que a gente está falando, que é da Fundação Rotária. Então, a primeira coisa que eu deixaria aqui para vocês de dica é: faça um diagnóstico do seu distrito. Em 2017 e 2018, assim como vocês são RDIs e tudo, eu fui RDR, eu fui representante distrital do Rotarate. E uma das minhas metas, assim, era aumentar as doações para a Fundação Rotária do meu distrito. E para isso eu precisava saber, né, onde que eu estava, quanto que tinha sido a doação do ano anterior. E eu fiz um levantamento lá e nós chegamos à conclusão que eu puxei todos os relatórios e a gente chegou no valor lá que tinha sido aproximadamente $150. Desses $150, 120 tinha sido doado pelo meu clube.
Então, assim, só praticamente um clube do distrito doava dinheiro, o restante não doava. E eu queria não só aumentar o volume de doações, eu queria também que mais clubes participassem. Então, a gente tinha lá, na época, 17 clubes de Rotaract no distrito, o distrito era pequeno, e só um, aliás, na época, 2 estavam doando, por quê? Os outros não sabiam, eles não achavam relevante, eles não tinham perspectiva de como aquilo poderia ser benéfico para eles se eles fizessem uma doação. Então, como RDIs, a primeira coisa que vocês precisam entender é onde vocês estão. Né? Tem aquela velha frase do livro Alice no País das Maravilhas, que fala, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. A gente precisa saber exatamente onde eu quero ir. E a forma mais fácil de chegar lá é traçar uma linha reta. Não tenta dar desvio, não. Faz uma linha reta e vamos pensar, onde que eu estou hoje? Quantos clubes do meu distrito doam? Qual que foi o volume de doações? O que eu quero daqui para frente? E cuidado, estipulem metas que sejam atingíveis, né? Que vocês possam mensurar com facilidade. Então, por exemplo, eu quero que pelo menos 30% dos clubes do meu distrito realizem doações para a Fundação Rotária. E eu quero aumentar o número de doações em 40%. Vocês conseguem entender? Então, a gente está falando sobre coisas diferentes. A gente está falando sobre a abrangência do distrito e sobre o volume de doações. Então, pensem um pouco nisso. Conversem aí, eu sei que tem alguns diretores de Fundação Rotária aqui hoje, para que vocês possam tentar estimular os clubes. Primeiro, vocês precisam conhecer a realidade deles, saber o que eles têm dificuldade de fazer. Às vezes um clube quer doar, ele não sabe como operacionalizar o site. Eu vou mostrar isso para vocês hoje também, tá bom? Uma coisa muito legal é que é sempre importante a gente trocar ideias. Troque ideias com os Rotary Clubs de vocês, né, com a governadoria, no caso dos RDIs. O que a governadoria espera do Interact em relação à Fundação Rotária? Eles têm alguma expectativa? Né? Como que a gente vai trabalhar isso? Como que eu posso ajudar o meu Rotary Club a melhorar as doações dele? Vamos trabalhar juntos na captação de recursos e, principalmente, essa é a parte mais legal, tá? É a parte que vocês precisam aprender. A gente precisa ajudar a captar, sim, mas a gente precisa ver esse dinheiro voltar para a nossa comunidade. Então, sejam parceiros na implementação dos projetos. Eu sei que, às vezes, é um pouco frustrante o Interact não poder solicitar um subsídio, né? Eu não posso pedir um subsídio da Fundação Rotária porque eu sou menor de idade, eu não posso nem assinar o recibo que a Fundação Rotária pede para que eu assine. Então, cada distrito, né, quando ele abre os seus processos de subsídio, a gente está falando aí dos subsídios distritais e a gente tem os subsídios globais, por exemplo. Dentro dos subsídios distritais, existe uma maior flexibilidade do que pode ser feito e do que não pode. Cada distrito é capaz de estipular suas próprias regras para poder distribuir os recursos que eles recebem da Fundação Rotária. Eu não quis entrar muito em detalhes sobre, por exemplo, um subsídio global precisa de um projeto que envolva pelo menos $30 mil, porque a gente ia estar falando muito sobre a técnica e hoje o meu papel aqui é trazer para vocês um pouco de esclarecimento sobre o como e não sobre o que, tá bom? Então, eu estou tentando falar para vocês um pouco sobre como a gente pode fazer. E vamos esquecer um pouco o que é nesse momento, porque talvez isso requer um trabalho mais específico. Então, depois, se vocês tiverem dúvidas sobre, Lara, o que é um subsídio global? Como que eu faço um subsídio global? Eu quero saber mais. Depois vocês me procuram e eu ajudo vocês. Mas vamos tentar pensar mais na questão da aplicabilidade. Como que isso pode ser benéfico para o Interact, tá? E aí, ser parceiro na implementação dos projetos é algo incrível, é algo que vocês têm a oportunidade de fazer. Quando o meu Rotary Club, por exemplo, recebe um subsídio e ele vai aplicar o projeto, eu vou precisar de pessoas para poder trabalhar naquele projeto. E é muito importante que o Interact não seja só a mão de obra, né? É importante que o pessoal do Rotary não vejam vocês como o povo que vai lá só para poder, sei lá, pintar a parede,
é importante incluir o Interact no processo de planejamento do projeto. Então, tentem ver com os Rotaries, né, os Rotaries Clubs, os distritos de vocês, qual que é a perspectiva deles para poder inserir o Interact dentro do planejamento dos projetos. Por que não o projeto do Interact pode receber um subsídio, às vezes, distrital, por meio do Rotary? O Interact manda o projeto do Rotary e o Rotary ajuda o Interact a implementar o projeto. Então, uma coisa que eu queria que vocês tivessem em mente é isso, que nem sempre a gente tem essa perspectiva de tangenciar, né, o impacto que a Fundação Rotária causa, porque a gente está muito preocupado em arrecadar o dinheiro, quando, na verdade, a gente tinha que estar mais preocupado em como que a gente vai gastar o dinheiro depois, porque esse dinheiro volta para a gente. Então, assim, tenham projetos bons, tenham projetos ativos, tenham projetos grandes, né? Tem uma música aí que está fazendo sucesso, do Victor Clay com Skank, que fala eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Então, quando vocês tiverem um sonho dentro do distrito, dentro do clube de vocês, mira na lua, pensa grande, porque se alguma coisa der errado, a gente ainda vai atingir as estrelas. Então, assim, tenham projetos audaciosos, tenham projetos inovadores. A melhor forma de mostrar para o Rotary que o Interact está envolvido com a Fundação Rotária é mostrar que os nossos projetos podem ser financiados pela Fundação Rotária. Eu vou dar alguns exemplos depois de projetos do Interact que são patrocinados pela Fundação Rotária através dessa parceria com o Rotary. No terceiro ponto aqui, eu queria falar para vocês sobre criar estratégias simples e divertidas para a captação de recursos. Então, existem N formas de arrecadar dinheiro. Às vezes, e eu falo isso porque eu vivo isso, a gente fica muito preso nos nossos projetos de finanças. Eu vou fazer um festival de tortas, ou vou fazer um festival de açaí, e 30% da minha arrecadação eu vou doar para a Fundação Rotária. Isso é ótimo, né? Às vezes o meu clube é muito bom, eu sei fazer isso. Isso é o que eu faço de melhor. Mas tentem sair um pouco disso, né? Lá embaixo eu vou pular para o Seja Criativo. Sejam criativos nesse momento de arrecadação. Criem estratégias simples, vou voltar a falar, e divertidas, que vão ser legais para você. É isso que se espera do Interact. O que a gente espera do Interact é que o Interact se divirta enquanto a gente faz um trabalho de excelência, de prestação de serviço para a comunidade. Então, vou dar um exemplo. Vocês podem, por exemplo, esses dias eu estava vendo um clube que fez um concurso de videogame, de FIFA. O pessoal foi jogar futebol no videogame, eu não entendo muito bem de videogame, tá? E aí você cobra a inscrição e o dinheiro que você arrecadou com a inscrição você doa para a Fundação Rotária. Olha que legal, dá para fazer uma tarde com vários games, né? Uma coisa simples. Hoje, num clube, eu garanto para vocês que pelo menos 2 ou 3 associados vão ter um videogame. Vocês juntam lá 3 televisões, chama todos os amigos da sua escola, da sua sala, vai ter um campeonato lá na minha casa, no sábado à tarde, a gente vai jogar, custa R$10 a inscrição. E aí dou o dinheiro para a Fundação Rotária, né? Vocês praticamente não vão ter gastos. Então, a gente precisa começar a sair um pouco da caixinha quando a gente está falando sobre eventos de arrecadação, para pensar formas mais criativas de atrair as pessoas. E quando eu falo em arrecadação, quando eu faço um campeonato de videogame, por exemplo, no meu clube, eu estou falando sobre desenvolvimento quadro-associativo. Olha só, o meu foco às vezes era arrecadar dinheiro para a Fundação Rotária e eu estou conseguindo atrair novos associados, porque eu estou chamando as pessoas para fazer uma coisa legal. Eu não preciso falar assim aqui, você gostaria de doar R$10 para a Fundação Rotária? O cara não vai doar. Mas chama ele para poder jogar videogame sábado à tarde, fala com ele que ele vai pagar R$10 de inscrição. E depois você doa o dinheiro. Então, assim, é muito legal a gente ter a oportunidade de criar essas estratégias. E ali o ponto 4, que é importante para vocês, que são RDIs, é que é muito, muito importante que vocês envolvam todos os clubes do distrito. Não adianta eu ter um clube que está lá na frente, que faz tudo, e eu estar deixando os outros clubes meio de lado. E recentemente eu até dei um treinamento para a equipe distrital do meu distrito, no Interact,
E uma das coisas que eu mais reforcei com os meninos, e eu volto a reforçar com vocês, é que quando a gente for falar sobre projetos distritais, sejam eles para a Fundação Rotary, qualquer coisa, é muito importante garantir que a comunicação seja efetiva, que todos os clubes do distrito estão recebendo as mesmas informações. Então, quando eu passo informação para um clube lá da região X do meu distrito, o outro clube da outra área também tem que ter acesso à mesma informação. Então, se eu sou diretor de Fundação Rotária do distrito, eu preciso garantir que todos os treinamentos, eu preciso garantir que todos os projetos que a gente vai compartilhar cheguem para todo mundo. Então, tentem envolver todos os clubes no distrito, seja no processo de arrecadação para a Fundação Rotária, ou seja no processo de compartilhamento de informações. Lembra que eu falei lá atrás, por que vocês não criam uma estratégia para divulgar as campanhas de vacinação? Pede para o pessoal do distrito compartilhar, né? Pede para os clubes compartilharem a estratégia que o distrito criou. Isso aumenta o impacto da nossa ação e isso garante que todos os associados, né, que todos os clubes estejam falando a mesma língua. Quando eu falo de planejamento estratégico, é muito importante que as pessoas compartilhem da minha visão de futuro. Não adianta eu ser RDI e ter tudo aqui dentro da minha cabeça e os clubes não saberem nada. Eu vou falar lá, eu penso assim, eu pus no meu papel de planejamento, eu quero arrecadar $1.000 esse ano, é a meta do distrito. Se eu não compartilhar isso com os meus clubes, eu não vou conseguir, porque um RDI não faz nada sozinho. O RDI depende de todos os presidentes, ele depende da sua equipe, ele vai depender do apoio dos Rotary Clubs, dos conselheiros. Então, assim, compartilhem a visão que vocês têm de crescimento do distrito em relação à Fundação Rotária e até nas outras áreas também, né? A gente está falando especificamente disso aqui, para que as pessoas saibam o que vocês querem. A partir do momento que elas souberem o que vocês querem, elas vão conseguir ajudar vocês a chegar lá, tá bom? Essa era a parte mais importante da nossa conversa de hoje. Eu vou passar aqui agora só os exemplos e depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Então, vamos lá. Ó, essa foto que vocês estão vendo aqui na esquerda, sou eu e o Marcos, meu marido. A gente estava lá na convenção de Atlanta, que eu falei para vocês, que foi a convenção que comemorou os 100 anos da Fundação Rotária. E essa coisinha que a gente está usando, eu trouxe uma aqui, eu vou mostrar para vocês, é um óculos de realidade virtual. Então, a gente participou de um evento lá dentro da Convenção Mundial do Rotary Internacional, que é essa foto aqui, ó. Se vocês olharem no background dessas fotos, vocês vão ver várias pessoas com esses óculos. Estão vendo aí? Essas pessoas pagaram aproximadamente $30 cada uma para sentar nessa cadeirinha, olhar dentro desse óculos e receber e assistir um vídeo de aproximadamente 3 minutos. Esse vídeo era um vídeo 3D em realidade virtual que foi produzido em parceria com o Google, pelo Rotary Internacional, e ele conta um pouco da história de uma menina refugiada que estava saindo do lugar onde ela estava e, nesse processo, ela participa de uma campanha de vacinação, né? Então, o vídeo mostra os voluntários levando as pessoas para vacinar e etc. Depois ela se torna uma médica adulta e ela está vacinando as crianças. Então, é um vídeo bem legal, assim. Mas, desculpa, o que eu quero falar com isso? É que, nesse dia, aproximadamente 3.000 pessoas sentaram nessas cadeirinhas, pagaram aproximadamente $30 para ver um vídeo de 3 minutos. Durou 3 minutos o vídeo. E depois acabou. E todo esse dinheiro que o RI arrecadou, ele doou para o programa Polio Plus. Sabe quanto que custou fazer esse evento para o Rotary Internacional? Nada. Não custou nada. Por quê? Porque esses óculos, eles foram uma parceria que o Rotary Internacional fez com o Google, e o Google deu os óculos de presente para todas essas 3.000 pessoas que estavam lá. Todas as pessoas que trabalharam no dia do evento, vocês estão vendo ali eu e meu marido Marcos com a camisa e tal, eram voluntários. Então, por exemplo, eu me voluntariei para trabalhar nesse projeto
não ganhei nada, ganhei uma caixinha com óculos de presente e foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Então foi super legal estar lá e ajudava as pessoas. O vídeo era assistido no celular das pessoas, então eu tinha que levar meu próprio celular, eu tinha que levar meu próprio fone de ouvido, e aí eu baixava lá um aplicativo na hora, assistia o vídeo e pronto. E assim o RI arrecadou assim uma fortuna em aproximadamente 5 minutos. Olha só que legal. Eles tinham as ferramentas para fazer algo que era inovador, né? Um vídeo de realidade virtual para rotariano. Os rotarianos saíam de lá tudo chorando, porque era bonito o negócio, sabe? Eles tinham orgulho de falar, nossa, eu sou rotariano. E não obstante a isso, quando você terminava de ver o vídeo, aparecia assim na tela do seu celular. Você gostaria de fazer uma doação para a Fundação Rotária? Você clicava lá, já abria direto para você digitar o número do seu cartão de crédito. Então, olha que legal a sacada do Rotary Internacional em relação a isso. Ele mobilizou as pessoas, ele arrecadou dinheiro, ele conseguiu parcerias fortes, né? Ele conseguiu o Google para poder patrocinar, para fazer o vídeo, para distribuir os cardbox, que são esses óculos. E ele ainda conseguiu comover as pessoas, né? E por meio dessa emoção, ele arrecadou mais dinheiro ainda através da plataforma de doação. Então, era uma coisa, assim, absurda. No dia que eu fui nisso aí, eu falei, poxa vida, esse povo, eles sabem fazer evento. Então, assim, às vezes a gente deixa passar uma oportunidade de, quando a gente fala sobre arrecadação, lembra que eu falei? Foge um pouco dessas arrecadações tradicionais que a gente faz, de fazer projeto. Às vezes a gente perde muito tempo dentro dos nossos clubes fazendo um projeto que é legal, né? Tipo, vou fazer um festival de sorvete e tudo, mas que não é tão divertido assim, quanto se eu fizer algo inovador que, sabe, vai mobilizar as pessoas, vai atrair atenção para o meu Interact, vai atrair atenção para o meu distrito. Vocês estão vendo aqui essa foto da direita? Essa é uma foto só para exemplificar uma coisa que eu quero falar. Os clubes de Interact da Califórnia, né, eles são muito grandes. Diferentemente do Brasil, onde a maioria dos Interact Clubes é baseado na comunidade, nos Estados Unidos, mais de 90% dos clubes de Interact são baseados em escolas. Então, são clubes assim, cada clube tem aproximadamente 200, 500 associados, dependendo do tamanho da escola que a gente está falando. São clubes gigantescos. Isso implica num distrito muito grande. Tem um distrito da Califórnia, agora eu não vou me lembrar o número exato, mas é 50 alguma coisa, que ele tem aproximadamente 10 mil interactianos. A gente está falando quase que de um país inteiro. Só nesse distrito tem mais interactiano do que o Brasil inteiro tem de rotaractiano, por exemplo. E esses 10 mil interactianos desse distrito lá da Califórnia, eles resolveram fazer um negócio muito legal. Eles fizeram uma tarde de cosplay. Então, eles foram num parque público, eles não tinham que pagar nada. Eles fecharam umas parcerias com algumas redes locais, tipo Starbucks, por exemplo. Lá isso é muito acessível, né? Mas falando da realidade do nosso país, qualquer empresa que a gente conseguir fechar uma parceria e tudo, para poder, às vezes, vender algo, divulgar a sua marca lá. E eles venderam ingressos muito para os interactianos, não eram nem para as pessoas de fora, a gente está falando de um distrito grande, né? Quase uma cidade, 10 mil pessoas. Cada interactiano pagava $10 para poder participar desse evento. E era um evento que eles tinham que ir fantasiados de cosplay, só isso. Era só ir lá com a fantasia que você quisesse e curtir, entendeu? Era tipo assim, para o pessoal ver a fantasia, não tinha nada demais, não era uma festa. E eles imaginam, 10 mil pessoas pagando $10, e um dia eles arrecadaram $100 mil. Então, a gente está falando de algo assim gigantesco. Eles arrecadaram $100 mil para a Fundação Rotária em um dia, em praticamente 5 horas. Porque eles tiveram uma ideia diferente. Eles viram que isso é legal. Lá tem a Comic Con, né, na Califórnia, e era uma coisa que era super acessível. Eles queriam se divertir e eles fizeram algo inacreditável. Então, assim, quando a gente fala sobre arrecadação de dinheiro, a gente tem que pensar também o que é interessante para os nossos clubes de Interact. Às vezes, no meu distrito, a galera do Interact curte muito ir na praia, não sei, entendeu? Eu sou de Minas, aqui a gente não tem essas coisas. Mas eu sei que em Santa Catarina, por exemplo, onde o Léo mora, tem muita praia e as praias são muito legais. Pensa numa tarde divertida, faz um torneio de futebol de areia, de vôlei,
sabe? Pensem em coisas que vocês vão criar integração, que vocês vão fortalecer as amizades, onde vocês vão ter a oportunidade de se divertir e, ao mesmo tempo, vocês ainda vão estar não só arrecadando dinheiro, mas vocês vão estar impactando as pessoas, vocês vão estar divulgando o Interact e abrindo oportunidades, né? Voltar lá no lema, para que novas pessoas que não conhecem o nosso trabalho participem das atividades do Interact. Então, a gente vai estar atraindo novos associados. Para finalizar aqui, eu coloquei algumas outras estratégias, né? Eu falei para vocês que no ano que eu fui RDR, eu tinha uma meta lá de arrecadar $1.000, pelo menos, para a Fundação Rotária, que não é das metas mais audaciosas, mas pensando que meu distrito tinha arrecadado $100 e poucos no ano anterior, era quase 10 vezes mais. Então, era algo bem, assim, né? Significativo. Então, o que a gente fez? Eu fiz uma parceria com um dos clubes do meu distrito e o pessoal desse clube fez todos esses cofrinhos que vocês estão vendo aí. A gente deu o dinheiro para eles e eles fizeram os cofres de graça para a gente, a representação deu. E os cofres eram padronizados, né? Eles tinham a logo End Polional, tinha a marca do distrito e era bem legal. E eu dei os cofres de presente para todos os clubes, não só durante as minhas visitas oficiais, eu tentei enviar os cofres antes para que eles tivessem tempo de utilizá-los. Então, cada clube do distrito ganhou 5 cofrinhos de madeira e eu dei um projeto pronto para eles. Eles só tinham que pegar os cofres, colocar nos lugares, né? Às vezes uma farmácia, no supermercado. E aí, com o dinheiro que eles arrecadavam, eles repassavam esse dinheiro para o distrito e o distrito doava o dinheiro para a Fundação Rotária. E o que eles ganhavam com isso, né? Além de estar participando do projeto distrital. E no final, todos os clubes que atingissem uma meta mínima, então, por exemplo, se o meu clube tivesse doado pelo menos R$100, eu ganhava uma cota para entrar no sorteio do Paul Harris. Porque lembra, eu falei que a gente ia arrecadar $1.000? Então, quando chegou na meta dos $1.000, o distrito ia fazer um Paul Harris, certo? E aí, todos os clubes que doaram pelo menos X reais entraram no sorteio do Paul Harris. Então, era uma forma de incentivar os clubes também. Às vezes, ele não precisava, ele sozinho, arrecadar $1.000. Porque o distrito, né, quando se junta, consegue ampliar esse impacto. Então, cada clube arrecadava um valor menor, doava para o distrito e o distrito sorteava depois. Então, foi super legal, foi um projeto que deu super certo. A gente conseguiu fazer os $1.000 e, assim, vários clubes do distrito que não tinham tradição de participar, que não tinham tradição de doar para a Fundação Rotária, se envolveram. E mais legal ainda, isso foi um legado que a gente construiu, porque os cofres, eles não tinham que devolver depois que a gestão acabasse, os cofres ficaram para eles, né? Então, essa ideia do cofrinho é uma ideia super legal, super fácil de fazer, que não demanda muito esforço dos clubes, eles só têm que arranjar um lugar para deixar o cofre e ir lá buscar o dinheiro de vez em quando, né? Então, assim, pensem nisso, pensem em estratégias diferentes para poder arrecadar e para poder tornar a Fundação Rotária algo mais acessível para os clubes. Porque quando a gente fala de Fundação Rotária, os clubes de Interact pensam assim, nossa, a Fundação está muito longe, está muito distante de mim. E a gente precisa trazer a Fundação Rotária mais perto dos clubes. Esse outro exemplo, que é a foto do meio, são rotarianos que fazem, por exemplo, eles têm grupos de ciclismo, onde eles fazem uma corrida contra a polio, uma pedalada contra a polio. Então, eles vão de uma cidade a outra, e nisso eles arrecadam dinheiro. Ali na direita, a gente tem um exemplo que é do Polio Run, que é feito em Blumenau, pelo Rotaract. O Polio Run, inclusive, ganhou o prêmio de melhor projeto de Rotaract nesse ano, né? Que, aliás, foi feito na gestão passada. Que arrecadou assim, uma quantia bem grande para a Fundação Rotária, para o programa Polio Plus, e graças a uma corrida que o Rotaract Clube de Blumenau organizou. Então, cada clube tem uma realidade diferente, cada clube pode desenvolver algo dentro daquilo que ele tem mais facilidade de fazer. O que eu quero falar para vocês é que isso tem que ser fácil, não pode ser muito difícil. Não cobrem muito dos clubes que eles tenham projetos muito, sabe, algo que vai demandar muita energia para pouco resultado. Porque quando a gente fala da fundação, mais uma vez, às vezes não é tão tangível para o interactiano como que a fundação vai despertar o interesse dele dentro do clube.
E a gente precisa fazer isso, a gente precisa mostrar para ele que é legal arrecadar, mas além disso, que ele pode usar desse recurso para poder implementar o projeto. Então, tentem envolver os Rotary Clubs, né, fazer com que os Interacts participem da aplicação dos projetos que o Rotary Club faz com o dinheiro da Fundação Rotária. Porque é assim que o interactiano vai ver o esforço que ele teve na arrecadação ser revertido na comunidade através dos projetos. E aí, então, eu vou fechar, né, falando sobre isso. Aqui tem meu telefone, meu contato do Facebook, Instagram, meu e-mail. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode me mandar mensagem, vamos trocar ideias, né, vamos aproximar os clubes de Interact dessa realidade que hoje ainda é muito distante. Eu deixei 2 coisas para a gente fazer aqui no final, então eu vou parar de compartilhar minha apresentação. Vou perguntar para o Léo se dá tempo de eu fazer essas 2 coisas que eu tenho que fazer, que é mostrar para vocês no site onde que a gente doa, tá? Isso é importante. E eu trouxe para vocês verem aqui, tá vendo? Eu não sei se quando ficou compartilhando a minha apresentação, estava aparecendo do lado minha cara, ou se estava só a minha apresentação. Aqui estava aparecendo. Então vocês viram eu fazendo um monte de coisa, gesticulando e mostrando. Então aqui tem o óculos, né, que eu comentei, que foi uma parceria que o RI fez com o Google, então ele é bem legal, tinha a marca do Rotary aqui dentro. Você põe seu celular aqui, fecha o negócio e assiste, é super legal. E eu trouxe um outro exemplo também de projeto da Fundação Rotária que, para a minha região aqui de Minas Gerais, agora a gente está vivendo uma realidade muito intensa com as chuvas. Então, eu trouxe para vocês verem, por exemplo, um projeto que é muito comum do Rotary utilizar de recursos da Fundação Rotária para patrocinar, porque ele entra na área de saneamento, água e saneamento. Isso aqui é um filtro. Esse filtro é feito nos Estados Unidos, mas eu tenho um modelo dele grande ali que foi feito na Alemanha. A gente trouxe da Convenção Mundial, a minha governadora trouxe para mim de Hamburgo, da convenção que teve agora no final, no ano passado, né, no meio do ano passado. E esse filtro, ele dura para o resto da vida. Tem uma mangueirinha aqui, você encaixa essa mangueira nele, você prende ela dentro de um balde e ele vai filtrar a água que passa aqui. Cada filtrinho desse custa aproximadamente de 10 a 15 dólares. Então, o que os Rotaries fazem? Eles vão lá, pedem o recurso, montam um projeto, né? Pedem um recurso para a Fundação Rotária manda esse recurso e eles conseguem, através do uso dessas tecnologias, por exemplo, aplicar esse recurso para melhorar a vida das pessoas. Então, a gente consegue levar água limpa, por exemplo, para lugares que não têm acesso a saneamento básico, e isso vai diminuir o número de doenças daquela região. Então, assim, são várias coisas muito legais que a gente pode fazer, que às vezes a gente está deixando passar a oportunidade porque nós não sabemos, né? A gente não sabe como se utilizar desses recursos. E agora vocês, RDI super bem capacitados, eu vi a programação de vocês aqui de treinamento, que é super legal, que vocês estão compartilhando. Uma das funções de vocês é levar isso para os Rotary Clubs também. Às vezes, vocês têm mais informação do que o próprio presidente do Rotary. Ele nem sabe como que ele faz para candidatar para um subsídio distrital. Então, leve isso para os Rotary Clubs para que a gente consiga envolver cada vez mais o Interact. Que o Interact participe mais da aplicação dos projetos. E aí, ficou faltando eu só mostrar aqui, deixa eu compartilhar de novo minha tela. Para poder fazer existem várias formas de doar hoje para a Fundação Rotária. Aqui vocês estão vendo, eu entrei pelo My Rotary, então eu fiz o meu login aqui. Eu poderia doar sem estar logado, né? Eu poderia fazer essa doação sem estar logado aqui. E aqui eu tenho, dentro do My Rotary, eu consigo fazer a doação por cartão de crédito. Então só vou acessar aqui para vocês verem onde que eu entrei antes. Então, eu entrei aqui no My Rotary e aparece lá em cima doe e etc, né? Então, aqui tem a página básica. Se eu não sou rotariano,
se eu não sou interactiano, rotaractiano, né? Eu sou uma pessoa qualquer. Se eu abrir a página do Rotary, é essa aqui que vai aparecer para mim, né? Então, eu não entrei no My Rotary, eu entrei no site do Rotary Internacional, que é rotary.org/pt, né? Para ele aparecer em português. E eu entro aqui, ó, faço uma doação. E aí, quando eu clico lá, ele vai abrir uma página para que eu possa doar. Então, aqui tem explicando um pouco sobre o nosso impacto, né? Com o que a doação rotária, o que a Fundação Rotária faz, né? O que eu comentei para você, o Chat Navigator, que é a nota da fundação, que é a nota máxima. Eu clico aqui em faço uma doação, e aí ele vai abrir uma página para mim. Igual eu falei, eu estou logada aqui, ele sempre vai abrir a minha página. Então, aqui eu posso escolher o fundo que eu vou doar para o PoliPlus, por exemplo, ou eu vou doar para o fundo anual, né? O fundo anual é um fundo onde todo o dinheiro que eu dou, depois de 3 anos, metade desse dinheiro volta para o meu distrito, tá? Então, como que funciona? Se eu doei 10 mil reais, né, esse ano, se o meu distrito doou 10 mil reais esse ano, daqui 3 anos a Fundação Rotária faz o levantamento de quanto que foi a doação do distrito e ela manda metade desse dinheiro de volta para o distrito. E aí, com esse dinheiro que volta para o distrito distribui para os clubes fazerem os projetos. É assim que funciona o subsídio distrital. Quando eu dou para o Fundo PoliPlus, esse dinheiro não volta para o meu distrito, ele vai direto para o Fundo PoliPlus. Só que qualquer doação que eu faço, seja no PoliPlus ou seja no fundo anual, isso garante para mim pontos de reconhecimento da Fundação Rotária. Então, por exemplo, se eu dou no fundo PoliPlus, eu posso ganhar um Paul Harris, né? A cada $1.000 que eu dou. Se eu dou no fundo anual também. Então, aqui vocês vão escolhendo, né, para doar em cartão de crédito. Aqui já apareceu meus dados e tudo, porque eu estou logada. Alguns rotarianos, como eu, por exemplo, a gente pode doar por um negócio que chama self-service de doadores. Então, quando eu entro aqui no meu perfil do My Rotary, ele aparece aqui para mim, ó, e aí eu posso fazer uma doação periódica. Então, automaticamente, isso já cai no meu cartão de crédito. Então, eu, por exemplo, Lara, o meu fica já registrado ali os dados do meu cartão, eu não preciso ficar entrando aqui todo mês para doar. Automaticamente já cobra no meu cartão de crédito o valor que eu quero doar todo mês. Entendeu? E aí os reconhecimentos da Fundação Rotária, eles aparecem aqui para mim, ó. Por exemplo, em 2018 eu fui Paul Harris, então aparece aqui, Paul Harris Fellow, por exemplo. Não, é bem legal, é uma forma da gente doar, aqui pelo My Rotary. Eu vou colocar outra aqui. Eita. Pronto. Eu posso doar por boleto bancário, e aí eu entrei num lugar diferente, eu entrei no site do Ribo, né, pelo site do Ribo, que é rotary.org.br. O outro era rotary.org/pt. Então, quando você põe BR, ele vai te jogar direto para a página do Ribo. Aí eu clico aqui em Doe. Para o Interact, eu recomendo que vocês façam por aqui. É mais simples. Às vezes não tem cartão de crédito, quer doar no boleto, né? Faz um boleto e paga o boleto. Então, fica a dica aí para vocês que são presidentes da Comissão de Fundação Rotária, para os RDIs, às vezes os clubes têm o dinheiro e eles não sabem onde que eles entram para doar. Então, monta um passo a passo, ensina para eles como que eles fazem para doar. Então, você pode clicar aqui, ó. Se você não é rotariano, clique aqui. Então, eu sou interactiana, eu vou clicar aqui e vou doar. Então, aqui, eu vou começar. Eu vou digitar o número do meu distrito, por exemplo. Ele vai aparecer uma lista de clubes, né? Vai carregar. Eu sou do Rotary Clube Belo Horizonte Leste. Eu vou clicar ali no Rotary Clube Belo Horizonte Leste, por exemplo. Aí ele vai pedir aqui o nome do doador. Então, eu vou doar no nome do meu Rotary, por exemplo. Existem 2 formas de doar. Ou eu dou no meu nome, por exemplo, Lara, ou eu posso doar como Rotary Clube. E aí, se eu quero doar, às vezes, no nome do meu Interact, eu não quero doar para um associado em específico, mas eu quero doar para o Interact, eu posso preencher aqui Rotary Clube, e depois que eu preencher todos esses dados, aqui embaixo vai aparecer um campo observações sobre quem estava preenchendo o item de doação. E lá, nesse campo observações, eu posso escrever assim, ó,
doação do Interact Clube de Belo Horizonte Leste. E aí, quando ficar registrado, vai ficar registrado no nome do clube e não especificamente de um associado. Vocês conseguem entender? Então, se eu quero doar no nome do clube, eu tenho que vir aqui. Pelo MyRotary, eu sempre vou doar no nome de uma pessoa. Então, assim, existem várias formas de doar. Muito provavelmente vocês vão receber do Léo depois o planejamento dele sobre essa questão das doações, né? A Interact Brasil tem um programa de doações para a Fundação Rotária, onde vocês podem doar o dinheiro para a Interact Brasil, parte desse dinheiro vai ser revertido para a Fundação Rotária, e aí eles têm outras aplicações dentro da dinâmica da Interact Brasil, e aí vocês têm alguns benefícios dentro disso. Então, esse programa, né, de benefícios, vocês vão receber depois do pessoal da Interact Brasil. Eu vou encerrar aqui minha participação. Fica aberto para vocês fazerem perguntas. A gente durou exatamente 1 hora, então estou dentro do tempo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu estou à disposição. Senão, a gente encerra. Eu fico aqui com o meu muito obrigada por terem me ouvido. Espero ter compartilhado algumas coisas legais. Eu sei que esse é um tema, até certo ponto, complicado, um pouco difícil de entender. Igual eu falei, é muita coisa. Eu tentei trazer para vocês algumas chamadas sobre como que isso pode se tornar relevante para os clubes de vocês. E a minha dica final é compartilhem. Toda vez que a gente compartilha ideias, a chance das pessoas comprarem a nossa ideia ela é maior. Né? A gente está falando aí sobre a gestão 2020, 2021, onde o lema, né, visualmente falando, são várias portas, e o lema é o Rotary abre oportunidades. Então, assim, a partir do momento que você abre uma porta no seu distrito para falar sobre Fundação Rotária, para rediscutir a forma como a gente pode arrecadar dinheiro, para rediscutir a forma como a gente pensa os nossos projetos, eu tenho certeza que isso vai ser muito engrandecedor para os associados do seu distrito e para os clubes também. E isso vai fazer com que o nome do Interact seja cada vez mais valorizado pelo Rotary. A gente precisa incentivar isso. Beleza? Fico aqui agora esperando o Léo falar se está tudo ok, se a gente encerra ou se tem alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone e compartilhar, que eu estou escutando. Exatamente. Vamos deixar agora aberto para perguntas e aí depois, caso não tenha nenhuma, a gente encerra. Léo, eu tenho uma dúvida. Boa noite, Lara, primeiramente. Eu gostaria de saber, não tem muita relação com o tema, interactiano pode ter seu perfil no MyRotary ou só rotariano? Então, o MyRotary, ele tem uma política de privacidade em relação a jovens que têm menos de 18 anos. Essa é uma pergunta que eu não sei responder, talvez o Léo saiba responder melhor. Eu sei que tem vários interactianos que têm perfil no MyRotary, eu só não sei o tipo de visualização que o MyRotary vai permitir para você tendo menos de 18 anos. Dá para entender? No MyRotary pode ser criada a conta acima de 16 anos. Então é exatamente isso. Vai ter algumas políticas de privacidade relacionadas à conta. Por exemplo, quando você faz 18 anos, e vamos supor que você entrou no Rotaract, entendeu? O Rotaract, automaticamente, você é obrigado a se cadastrar. Você pode lançar o Interact como um dos programas que você participou. Então, permite que você lance isso lá dentro. Mas, igual ele falou, a partir dos 16 anos você pode ter uma conta. Só que o tipo de acesso que vocês vão ter, ele é muito restrito para algumas coisas. Por exemplo, a parte de gestão de clubes, né, não vai estar disponível. Então, você não vai conseguir, por exemplo, puxar uma lista de associados do seu clube, porque nem todos os associados vão estar cadastrados lá. Então, seria mais ou menos isso aí. Alguma outra dúvida, gente? Eu quero falar também. Boa noite, Lara. Meu nome é Gabriela. Eu sou RDI eleita do Distrito 4.540 e eu tenho uma dúvida sobre a doação pelo site. Você mostrou ali a doação pelo site do MyRotary, né? E o outro pelo Ribo, mas você também mostrou só pela doação por clube. Eu queria saber se por distrito de Interact a gente pode fazer a doação. Porque no meu distrito, no 4.540, a gente tem como meta distrital cada clube doar pro distrito no mínimo R$500 para End Polio Now.
que seria da Fundação Rotária. Mas, nesse ano, 2020-2021, a gente está planejando colocar, além dos R$500 mínimos para a Ente Palhinal, 200 para a Fundação Rotária em si. Então, eu queria saber se, apesar de os clubes estarem doando para o distrito consegue fazer essa doação no geral ou tem que ser em nome de algum clube em específico? Não, o distrito, do mesmo jeito que eu falei que você pode colocar no campo observações, essa é uma doação do Interact Club tal, você pode colocar, essa é uma doação do distrito 4.540. E aí, quando eles pegam o boleto, vai fechar lá como se a doação fosse de 4.540, entendeu? Entendi. Só que para fazer isso, cada clube não pode entrar lá e doar falando que é 4.540. O que vocês têm que fazer? Vocês recebem todo o dinheiro, é melhor fazer assim, tá? Vocês recebem todo o dinheiro e vocês doam tudo de uma vez. Entendi. Aí, entendeu? E aí vocês pegam todo esse dinheiro, fazem um boleto e doam, e coloca lá. Essa é uma doação do distrito 4.540. Por que é melhor fazer isso? Porque quando você centraliza as doações no distrito, né, igual eu falei, a chance de você conseguir fazer uma premiação, às vezes, é maior. Imagina se cada clube doasse como clube. Ia ficar $100, por exemplo, do Rotaract Clube de Monte Alto, que é do seu distrito, né? $100 do Ribeirão Preto, $100 do Ituverava, e aí ia ficar esparçado. Se o distrito juntar tudo, aí ele pode doar, por exemplo, $1.000, aí ele ganha um Paul Harris. Dá para entender? Entendi. Então, é melhor centralizar a doação no caso dos distritos. Obrigada, viu? Por nada. Posso perguntar? Pode perguntar, Juan. Boa noite, eu sou o Juan, do RD eleito do Distrito 4.710. E a minha dúvida é que eu não entendi direito se existe a possibilidade e como que faz para doar através de boleto. Porque pelo que eu vi pelo site, eu vi somente cartão de crédito, eu fiquei em dúvida se tem outras formas mais fáceis para a gente, assim, interactiano, ou pessoas gerentes do distrito que não tenham cartão de crédito ou que possam utilizar algum. Para doar por boleto, você tem que doar no site do Ribo, que foi aquele site que eu mostrei por último. Eu vou tentar compartilhar de novo aqui para você ver. Tá dando para ver? Aqui no site do Ribo, eu vou digitar desde o começo, é www.rotary.org.br, tá? Aí ele vai cair no site, que é o site do Rotary International Brasil Office. É como se fosse o escritório do Rotary Internacional no Brasil, tá? E aí você clica aqui em DOE, ou aqui mesmo, ó, emissão de boletos, doações à Fundação Rotária. E aí eu posso gerar um boleto, tá vendo? Ó, boleto bancário. Se você não é rotariano, clique aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando você é rotariano, se você clicar ali no item de rotariano, ele vai pedir para você colocar a sua senha do MyRotary, né? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, e aí você consegue digitar. E você vai digitar lá, 4.710, que é seu distrito, né? Lá do Paraná. E aí vai aparecer a lista de Rotary Clubes aqui do seu distrito. Vamos escolher Londrina, por exemplo. Londrina Sul. E aí eu vou colocar o Rotary Clube Londrina Sul. Por que eu estou colocando um clube em específico? Tá? Lembra que eu falei que depois eu posso colocar uma observação falando que é de outro clube, né? Falando que é do distrito e etc. Não tem problema, é porque eles vão pedir o número do CNPJ do Rotary. Tá? Aqui eles pedem o número do CNPJ. Então eu posso colocar o nome do clube, colocar o CNPJ do clube aqui e escrever lá embaixo que essa é uma doação do Interact Clube, da representação distrital de Interact Clube do Distrito 4.710. É só eu preencher os campos aqui, tá? Não tem problema, eles vão saber. Se, porventura, você ainda falou assim, nossa, eu fiquei na dúvida se eu preenchi o boleto errado, você pode mandar um e-mail lá para o Ribo, aqui tem, ó, contatos, tem um menininho que cuida lá, eu gosto muito de conversar com o Kudaka. Então, você pode mandar um e-mail para o Bruno e falar assim, olha, Bruno, eu não estou conseguindo gerar o boleto da Fundação Rotária.
Eu sou RDI aqui do 4.710. Você consegue gerar um boleto para o meu distrito de Interact pagar? Ele gera para você também. Tá? Ele gera um boleto. Ou então você pode falar para ele assim, Bruno, eu gerei um boleto aqui, eu queria confirmar que essa doação vai para o meu distrito, sabe? Do Interact. Aí você manda para ele o recibo de pagamento e ele registra lá. Tudo isso é bem fácil de resolver, tá, gente? Não se preocupe. Se vocês preencherem o boleto errado, eu não sei se eu fiz certo, manda um e-mail para o pessoal lá do Ribo, que eles respondem super rápido, eles ajudam bastante. Quando a gente está falando de doar dinheiro, todo mundo ajuda, né? Então é só mandar que isso aí eles resolvem rapidinho, beleza? Entendi. Ficou alguma outra Muito dúvida, obrigado, Juan? Lara. Por nada. Somente isso mesmo. Muito obrigado. Mais ninguém tem nenhuma dúvida, pessoal? Oi, boa noite. Eu sou o Eduardo Gouveia, sou RDI eleito do 4530, e eu só queria fazer um adendo, Lara, sobre o óculos que você falou, porque é uma realidade muito próxima, já que o Google disponibiliza os moldes e todo como eu falo, ele tem todo um processo para que as empresas possam produzir esses óculos. Então, não é uma realidade tão distante da gente ter que ter uma parceria com o Google, como o Rotary International, porque é uma coisa bem complicada. Então, tem um site, eu posso mandar o link no grupo dos RDIs, é bem interativo, então, e ele tem todos os modelos para que você leve uma empresa e consiga produzir aqueles óculos com um custo muito baixo. É bem legal, eles têm o molde do Cardbox, você mesmo pode montar o seu com papelão e você só precisaria comprar, tipo, as lentes, né? As lentes. É bem facinho de fazer. E em relação ao vídeo, né? O Rotary Internacional disponibiliza o aplicativo, é gratuito. Anota aí, chama Rotary VR, Rotary VR. Vocês podem procurar ou na Apple Store ou no... eu não uso Android, eu esqueci como é que chama. Google Play? Google Play? Acho que é. Isso. Isso, ou vocês podem procurar no Google Play, que lá vai ter disponível, você baixa o vídeo de graça, eles têm vários vídeos, tem um vídeo só sobre a polio, por exemplo, tem um vídeo mostrando uma campanha de vacinação que foi feita por uma rotaractiana lá na África e mostra ela transportando as vacinas. Então, assim, é uma coisa super legal que a gente pode usar para fazer, por exemplo, no Dia Internacional de Combate à Polio, lá em outubro, né? E tem várias iniciativas, são coisas simples que a gente pode fazer, às vezes, na reunião, para poder informar para as pessoas, falar para ela, você sabe o que a Fundação Rotary faz? Eu vou te mostrar um vídeo. A gente fez isso no meu Interact, a gente fez um dia do convidado lá no Interact, a gente levou, eu tenho 4 caixinhas dessa e eu tenho uns outros óculos de realidade virtual também, e a gente levou para os convidados poderem assistir o vídeo para mostrar um pouco do que o Rotary faz no mundo. Então, assim, é só para poder chamar a atenção das pessoas para aquilo que, às vezes, é muito distante da gente. A gente fala de Fundação Rotary, acha que os projetos estão lá longe, mas, na verdade, a gente pode fazer um monte de coisa aqui. Então, assim, tem muita coisa legal sabe, que a gente pode estar fazendo e a gente pode estar contribuindo, e é importante que a gente conheça primeiro para poder levar essa informação para os nossos clubes, tá? Mais alguma dúvida, gente? Opa, posso falar? Então, boa noite, meu nome é Luiz Victor, eu sou RD eleito do Distrito 4730, e Lara, eu queria te parabenizar pela sua apresentação, porque ela me esclareceu muitas coisas, porque eu tinha a visão de que a gente tinha que integrar um Interact na Fundação Rotária daquela forma tradicional, mas não, que isso pode ser muito mais fácil para a gente adaptar a Fundação Rotária para o Interact, porque para mim tinha a visão que a Fundação Rotária era aquela coisa distante, que tinha que ser daquele padrão, mas que não precisa ser desse jeito, e que também os projetos financeiros, eles têm que fugir um pouco dessas normas. Dá para fazer uma coisa diferente e uma coisa possível que dá certo, e que eu gostei bastante da sua apresentação, que ficou muito completa. Parabéns, Lara. Obrigado. Por nada, e assim, a ideia é essa mesmo, é compartilhar algumas ideias para que vocês saiam um pouco dessa normalidade, não que seja ruim, tá, gente? Não entendam isso. Mas é porque, às vezes, igual eu falei, as coisas precisam ser um pouco mais fáceis,
né? Se a gente ficar, eu preciso, sei lá, tentem trazer para a realidade do clube de vocês. O que o seu clube gosta de fazer? O que o seu clube tem disponibilidade de fazer? Às vezes, o seu clube faz todo ano um evento financeiro, já é tradicional, o clube está na 10ª edição, vocês arrecadam bastante dinheiro e vocês nunca doaram para a fundação. Então, estipula isso antes, no planejamento do projeto, por exemplo. 10% de toda a nossa arrecadação desse ano vai ser para a Fundação Rotária, a gente vai doar para o Poli Plus. E mostra isso, eu reforço sempre isso, a gente precisa ter parceiros quando a gente fala de projetos, né? Reforça isso com seus parceiros, sabe? Porque isso é uma forma de atrair as pessoas. Você vai falar assim, olha, você quer ser parceiro do meu projeto financeiro? Parte da nossa arrecadação, a gente vai doar para a Fundação Rotária. Você já ouviu falar da Fundação Rotária? Ela faz projetos no mundo inteiro. Então, assim, a gente consegue atrair um olhar mais amplo para algo que, às vezes, a gente vai fazer na nossa cidade. Então, isso é legal também. Tentem trazer essa perspectiva. Mais alguma dúvida, pessoal? Agora que ficou todo mundo quietinho, acho que a gente acabou, né, Léo? Então, podemos encerrar. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. O vídeo vai ficar gravado, né? Vai estar disponível para vocês depois no YouTube. Vocês podem compartilhar com os associados de vocês. Se tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Meu WhatsApp está aí, meu e-mail. Essa apresentação eu mandei para o Léo, ele vai compartilhar com vocês também. Então, assim, fica à vontade. Eu dei uma encurtada nela, eu tirei um pouco a parte teórica, né? Que fala sobre especificamente como que devem ser aplicados os subsídios, mas se vocês quiserem saber um pouco mais, pode entrar em contato comigo que eu mando o restante das informações. Então, assim, espero que vocês compartilhem ideias, criem novas oportunidades, e eu vou fechar falando uma coisa que eu falo muito aqui para o meu distrito, que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. A Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que costumava falar isso. A gente precisa acreditar muito no nosso poder de transformação. Hoje, o Rotary já entendeu que a juventude não é mais o futuro do Rotary. A gente precisa da juventude mais ativa, a gente precisa cada vez mais do interactiano que é participativo, que ele vai na reunião do Rotary, que ele propõe ideias e que ele participa ativamente da construção dos projetos. Então, não se deixem ser envolvidos, né, para ser só aquele pessoal que vai lá e trabalha. Participem mesmo do planejamento, procurem saber, estudem um pouco mais. Vocês têm o potencial de transformar e de fazer algo grandioso, né? Eu dei alguns exemplos aqui e, assim, eu sou muito, muito fã do trabalho que o Interact pode fazer, porque é muito legal quando você vê um jovem, uma pessoa tão nova, com o conhecimento que vocês têm, né? Com a idade de vocês eu não tinha esse conhecimento, né? Vocês têm acesso à informação, assim, muito rápido e isso é muito legal. A forma que a gente vai aplicar isso é muito importante também. Então, um beijo e até mais. A gente se vê por aí. Boa sorte nos próximos treinamentos. Eu conheço o pessoal que vai treinar vocês e é uma galera super capacitada. Vai ser super legal mesmo. Lara, antes de encerrar, eu só queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, agradecer pela palestra, pelo treinamento sensacional que tu acabou de realizar. Eu tenho total certeza que esclareceu muitas dúvidas dos RDIs, tenho total certeza que vai ser de grande fruto para a gestão de cada um dos representantes distritais e para a gestão do Interact brasileiro na próxima gestão. Agradeço também a presença de cada RDI que aqui participou, dos RDIs que agora estão assistindo via YouTube, e também dos presidentes da Comissão Distrital de Fundação Rotária. Fica aqui meu agradecimento em nome da MJO, e é isso. Boa semana a todos.